A Motorola causou uma grande confusão na cabeça dos consumidores em 2021 ao bagunçar a linha Moto G. A família cresceu e com isso os mais baratos acabaram sendo rebaixados ao nível da linha Moto E. Esse é o caso do G10 Power, que não chega a ser um sucessor direto do G9 Power. Mas será que ele é realmente um celular inferior? O modelo mais antigo ainda é uma melhor compra? Se você está em dúvida entre os dois, o Tudo Celular vai te ajudar com este comparativo. Se você pegar os dois nas suas mãos, notará que está com produtos de categorias diferentes. Enquanto o G9 Power tem formato mais esticado e atual com entalhe em furo, o G10 Power segue o padrão mais comum de celulares de entrada com entalhe em formato de gota. O mais recente é mais compacto por ter tela menor, mas não chega a ser mais leve já que a bateria é a mesma. Além disso, ele tem design mais atrativo, com textura em alto relevo que torna o celular menos escorregadio. E além disso, o conjunto de câmeras segue o padrão mais atual da marca e foge do estilo cooktop encontrado no G9 Power. As cores mudam para cada modelo. Temos verde ou roxo para o G9 Power e azul ou cinza para o G10 Power. É bom lembrar que até o momento que fizemos este comparativo, o modelo mais recente da Motorola ainda não havia sido oficializado no Brasil. Mas estas são as cores encontradas no aparelho à venda no varejo nacional via Marketplace. Há leitor biométrico na traseira de ambos que funciona igualmente bem, assim como as tecnologias presentes nos dois modelos. Neste ponto não houve evolução e nem retrocesso. Como nenhum se destaca em design, começaremos o comparativo com empate. O G9 Power possui tela de 6,8 polegadas e o mais recente traz painel menor com 6,5 polegadas, mas ambos IPS LCD apenas 60 Hz e com resolução HD+. Nenhum chega a empolgar em imagem e nível de brilho, com a tela do G9 alcançando o brilho máximo um pouco maior, mas o G10 Power vence por pouco em contraste. HDR10 para curtir vídeos em serviços de streaming? Esqueça! A Motorola realmente oferece só o básico na parte multimídia dos seus celulares mais acessíveis e a calibração de cores também está longe do ideal com um tom frio que deixa o branco azulado. Pelo menos há como reduzir o problema alternando para o perfil natural nas configurações de tela. A tela esticada do G9 Power é melhor para filmes e, pelo brilho mais forte, leva à vitória. Nenhum tem som estéreo, o que é uma pena. Em potência sonora, temos vitória para o G9 Power, que também distorce menos no máximo e tem som um pouco mais balanceado, apesar de também focar muito nos agudos. O modelo que testamos do G10 Power não veio com fone de ouvido na caixa, enquanto o G9 Power nacional conta com um acessório. De qualquer forma, o fone é bastante básico e entrega experiência sonora limitada para músicas. G9 Power vence por pouco na parte sonora. O Moto G9 Power foi lançado com Android 10 e só recentemente começou a receber atualização para o Android 11. Mesma versão presente no G10 Power. A Motorola vem decepcionando em updates e dificilmente veremos o Android 12 no modelo mais antigo da marca, onde até mesmo os modelos mais básicos lançados recentemente pela empresa podem não receber sequer uma atualização do robozinho. Em termos de recursos, encontramos as mesmas funcionalidades em ambos. O aplicativo Moto marca a presença e reúne as opções de customização para alterar fonte, formato e cores dos ícones. Há uma seção dedicada aos clássicos gestos da Motorola, como de sacudir o celular para ligar a lanterna ou girar o aparelho para abrir a câmera. Há a opção de exibir notificações na tela do aparelho, no mesmo estilo do Always On Display. Também é possível manter a tela sempre ligada enquanto você estiver olhando para o celular. Damos um ponto a cada em software. Antes de seguirmos para a parte de desempenho, deixa eu lembrar rapidinho aqui que o Tudo Celular está perto do primeiro milhão aqui no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de inscrição para nos dar essa força, beleza? Vamos seguir então. Um ponto que deixa claro que o G10 Power não é sucessor direto do G9 Power é o chipset. Enquanto o mais antigo tem Snapdragon 662, o novo traz o Snapdragon 460. E como consequência disso, temos desempenho inferior no mais atual. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, vimos o G10 Power ser muito mais lento, a ponto de demorar mais na primeira volta de abertura de aplicativos e jogos do que o antigo levou para completar todo o teste. Em benchmarks também temos vitória para o G9 Power, com números maiores, chegando a dar uma diferença de 20% no Antutu. Em jogos, nenhum chega a empolgar. Ambos os modelos da Motorola são voltados para jogadores mais casuais, mas o G9 Power consegue taxa de FPS mais estável em jogos mais exigentes, como PUBG e COD Mobile. Com isso, damos vitória ao mais antigo da Motorola. Até agora o Moto G10 Power vem levando uma surra, mas é em bateria que o modelo mais atual da Motorola se destaca. Ele conseguiu passar das 30 horas em nosso teste padronizado, colocando-o na segunda posição em nosso ranking geral. Realmente é um feito notável e vai muito além do que o Moto G9 Power é capaz de entregar. Em tempo de recarga, nenhum empolga e ambos demoram mais de 2 horas para ter a bateria totalmente cheia, mas o G10 Power demora um pouco mais. Além disso, o G9 recupera mais carga em recargas rápidas, o que acaba reduzindo a diferença entre os dois. Daremos um ponto a cada em bateria.
Quem vence em câmeras? Se levar em consideração quantidade, temos vantagem para o G10 Power. Mas se resolução for mais importante, então o G9 Power se destaca. Mas o que você quer saber é qual registra as melhores fotos. Bem, depende do cenário. O G9 Power registra fotos mais nítidas por ter sensor superior e isso fica mais evidente em fotos de paisagens. Em locais escuros já temos o contrário, com o novo modelo da Motorola fazendo um melhor uso do modo noturno. Ambos possuem câmera macro, mas são igualmente limitados. O G9 Power é um pouco melhor no desfoque de cenários e o G10 Power se diferencia por ter câmera ultra-wide. Será que podemos declarar empate? Vamos dar um ponto para cada. E em selfies? O mais antigo traz câmera com o dobro de resolução, mas por algum motivo sofre muito com contraste em locais iluminados. Nesse ponto o G10 Power é melhor, mas por outro lado, o modelo mais recente da Motorola sofre bastante ao fotografar em locais mais escuros. O Moto G9 Power pode até não registrar ótimas selfies à noite, mas se você ficar próximo de alguma luz, terá fotos muito mais limpas e nítidas. Temos mais um empate. Nenhum é capaz de filmar em 4K. O G9 Power apresenta melhor estabilização eletrônica para lidar com os tremidos e seu foco é mais ágil. O ponto fraco dos dois está ao filmar à noite. A qualidade da imagem cai bastante e os ruídos tomam conta. A captura de áudio não é muito limpa, mas está acima do que normalmente vemos nos básicos da marca. Encerramos câmera com um ponto para o G9 Power. O Moto G9 Power foi lançado no final de 2020 por R$ 1.900 e atualmente é encontrado por volta dos R$ 1.300. Já o G10 Power ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, até o momento deste comparativo, mas pode ser encontrado no varejo nacional via Marketplace por preço médio de R$ 1.200. Provavelmente ele será oficializado com um preço um pouco maior, já que o Moto G10 padrão foi lançado no Brasil por salgados R$ 1.700. Com isso, o G9 Power acaba apresentando um custo-benefício mais interessante. Fechamos o comparativo com mais um ponto para o modelo mais antigo. Fica claro que o Moto G10 Power realmente não é o sucessor do G9 Power. O novo perde em muitos pontos e se destaca apenas pela maior autonomia de bateria, a presença de uma câmera ultra-wide e o modo noturno otimizado. Se estava em dúvida se pegava o novo ou ia no mais antigo, saiba que o G9 Power tem melhor tela, som mais nítido e potente, entrega desempenho superior e registra melhores fotos e vídeos. Com os dois brigando na mesma faixa de preço, fica difícil recomendar o Moto G10 Power, exceto se a câmera ultra-wide e a longa duração de bateria realmente forem essenciais para você. Se o seu preço cair e ficar R$ 200 abaixo do modelo antigo, o seu custo-benefício ficará um pouco mais interessante. E para acompanhar as melhores ofertas para os dois é só clicar nos links aí abaixo. E aproveita para comentar o que achou dessa nova política da Motorola em rebaixar a linha Moto G. Eu encerro por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.